Olá, bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Entre Linhas aqui no nosso Prudente News 1070. Muito obrigado a você pela audiência, você que nos acompanha sempre. Ontem foi feriado, não tivemos o programa, mas estamos de volta hoje, nesta quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Para comentar os principais assuntos do dia para Prudente e toda a região, Adolfo Padilha, Aline Scarelli e Divaldo Cerezini. E a gente vai começar com a primeira informação para hoje. Olha, um estudo importante da SEDUC, que é a Secretaria de Educação da cidade de Presidente Prudente, aponta que 19% dos alunos da rede municipal de educação têm desempenho abaixo do esperado no ensino remoto. A secretaria informou que está estruturando um programa de recuperação de aprendizagem e formas de atendimento aos estudantes com dificuldades de acesso. Vamos lá, comentando esse assunto, Aline Scarelli. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham, obrigada por mais uma vez aqui no espaço. É preocupante, né? Mas eu penso assim, que nós estamos nesse momento mesmo de incertezas, de incompletudes e sem resolução do amanhã. Isso traz muita dificuldade de aprendizado, eu acredito, né? Mas, assim, apesar de tudo isso, né, as pessoas, elas precisam, quem está responsável pelas pastas da educação no município, talvez, de algum modo, clamar para que a família também colabore, porque a gente sabe que não é fácil, né, pessoal, ficar ali na aula online, e isso é só uma amostra de que, de fato, o tal do homeschooling não funciona, né, e como a gente tem que valorizar os professores, né. Agora, o que anima na notícia é que a SEDUC, né, a Secretaria Municipal aqui da nossa cidade, está se organizando para poder trazer um aparato de, como que se diz, pessoal, para poder estruturar os alunos que não estão acompanhando, né, então eles vão ter um olhar diferenciado, né. E olha só, a notícia trouxe que as escolas, elas não pararam nem um minuto, né, então é um esforço mesmo da SEDUC, dos profissionais de educação para não deixar ninguém aí para trás, vamos dizer assim, né? E outra coisa, quando a gente tem a escola dentro de casa, que é o caso da escola online, a gente viu, né, semana passada, que um padrasto agrediu uma criança, isso que foi filmado. Imagina quando não tem filmagem, né, acontece ali intramuros, muito escondido, então essa questão também tem que ser avaliada, então diminuir o pé, ter mais acolhida, mais carinho, e ao pouquinho as coisas vão se organizando. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, bem-vindo. O seu comentário aí, situação preocupante das escolas, né? Os efeitos da inconsequência do fica em casa, né? Daquele fica em casa totalmente sem base científica nenhuma. Tem muitas consequências. Mas agora, essa semana, foi aprovada na Câmara a PL 5595, que torna o ensino básico e superior como atividades essenciais. Ou seja, tomara que de agora em diante não seja mais tomada essas atitudes do fique em casa de uma forma tão irresponsável do jeito que foi feito com as nossas crianças. Concordo com a Aline, né? É difícil eu concordar com a Aline ou ela concordar comigo, mas no ponto de vista das crianças realmente ficarem em casa e ter esse empenho, né? É muito difícil, é muito complicado, é complicado para os pais. Aqui é difícil responsabilizar os pais pela falta de adesão das crianças no ensinamento remoto. É complicado também responsabilizar os professores que ficam limitados na sua ação de persuasão, de autoridade sobre os alunos, como dentro de uma sala de aula, mas é um tempo que a gente vai ter que recuperar. Agora já o leite derramado já foi, e a gente tem que aguardar e recuperar com o empenho dos professores, com o empenho dos pais, e despertar de novo nas crianças essa vontade, né, de retomar as aulas e entender que a educação é o passo principal para o futuro de todas elas. Muito bem, comentando o assunto, Divaldo Cerezini. O ensino remoto ele gera inúmeros desafios para todo mundo, principalmente para o setor público, e viabilizar para as crianças de baixa renda esse acesso. Muitas das vezes essas crianças elas não têm nem o acesso à internet, nem o equipamento para fazer esse acesso à internet. E para piorar a situação, em casa, às vezes os pais ou mesmo os avós, né, que em grande parte dessas famílias os pais estão trabalhando, e são os avós que têm que fazer a orientação dessas crianças. Não tem uma formação
que é compatível com esse auxílio. Em casa, né, tanto eu quanto a minha esposa, temos uma formação bastante razoável, posso considerar assim. E nós já temos bastante dificuldade, então eu imagino que para essas crianças a dificuldade seja ainda maior. No meu entendimento, cabe ao poder público ficar em cima disso daí e, principalmente, agilizar o retorno às aulas presenciais. Vamos lá, então, para a segunda informação do dia de hoje, dessa primeira, né, desse primeiro bloco aqui do Entre Linhas. Olha, com base na Lei de Segurança Nacional, o ex-presidenciável, ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, foi intimado ontem, quarta-feira, a depor na Polícia Federal sobre supostas ameaças ao presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Pois é, Boulos fez o seguinte, ele teria respondido a uma fala de Bolsonaro, na qual o presidente se intitulava como a Constituição para falar. E o Boulos disse o seguinte, um lembrete para Bolsonaro, a dinastia de Luís XIV terminou na guilhotina. Muito bem, vamos lá, comentando o assunto, Adolfo Padilha. O Boulos não devia nem estar solto, né, cara? O Boulos tem uma ficha aí criminal de tantas invasões que ele coordenou, que ele comandou. Mas, enfim, o Brasil é um país democrático, tanto é que o Boulos está solto. Agora, a gente vê os lacradores, né, o pessoal da oposição do governo, dizendo que o Bolsonaro é ditador. A gente fica esperando aí uma demonstração de ato ditador do Bolsonaro. Quem andou prendendo comerciante, quem andou prendendo jornalista, quem andou prendendo deputado, não foi o presidente Bolsonaro. O que acontece é que o Bolsonaro é atacado todo o tempo, a toda hora, nas redes sociais, com cabeça dentro de saco, com frases como essa do Boulos, e nada era feito. Quando nós, eu digo nós porque eu me incluo, porque eu fui às ruas em manifestação de apoio ao governo, eles intitularam, ou tentaram intitular, que eram manifestações contra as entidades democráticas do país, né? contra os alicerces democráticos do país. Com apoio maciço de uma mídia que não tem mais o dinheiro público, com a narrativa dos barulhentos da esquerda, que, como galinha, faz muito mais barulho do que galo, né? Quando duas galinhas com 10 galas, galinha pia muito mais. E é assim a esquerda do Brasil. Então, o Boulos tem que ir lá na Federal, sim, passar o dedinho e explicar o que ele quis dizer com isso. Mas nada do que é natural e justo. É o chumbo trocado, né? Se vale para um, vale para outro. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a sua opinião. Então, o Boulos, ele foi o segundo colocado nas eleições municipais, né, para São Paulo. Ele foi para o segundo turno com o Bruno Covas e ele é chamado a depor aproximadamente um ano após aquele Twitter, né? Agora sim, pessoal, essa intimação para depor, não é passar o dedinho, ele só vai depor, ela vem justamente depois de uma entrevista que ele deu semana passada, dizendo que se coloca de novo não, que ele se coloca como candidato a governo do estado de São Paulo. Então, essa intimação ela se dá através da Lei de Segurança Nacional, que ultimamente vem sendo utilizada à torto e à direita, propriamente dita pelo presidente, né? E isso só mostra uma incoerência, porque não tem critério para usar, e eles desvirtuam muito essa Lei de Segurança Nacional, né? Ainda penso que essa intimação ela é mais uma amostra de enfraquecimento do governo, e com atitudes assim, ele expõe toda a sua fragilidade, pois se coloca numa postura de embate, de contra-ataque a pessoas comuns, aos políticos, a jornalistas, enfim, todos que questionam, que trazem contraponto ao governo, é submetido à Lei de Segurança Nacional, né? E por aí vai. É uma atitude autoritária, sim, de silenciamento, nada mais é do que uma fraqueza, como eu já disse, né? Agora, sim, não poderia deixar de dizer que isso é só uma amostra do que foi noticiado essa semana, de que o Brasil, mais uma vez, ele caiu 4 posições no ranking de liberdade de imprensa e liberdade de expressão. E segundo a Abert, olha o que a Abert diz. Ela diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder num ambiente para o trabalho de jornalista se tornou tóxico. Então, hoje, os jornalistas é um ambiente tóxico. Em 2 anos, o país perdeu 6 posições no ranking. Então, assim, é um pesadelo real. Penso que Boulos vai poder se explicar para a polícia. E vamos acompanhar esse caso aí, de silenciamentos. Muito bem, deixa eu passar a palavra agora para o Divaldo Cerezini para fazer o seu comentário. Vamos lá, Divaldo.
Olha, esse é mais um caso de lacração dos nossos políticos, né? Infelizmente, a popularização da internet tornou os nossos políticos, em vez de construtores de soluções, caçadores de likes. E aí eles começam a falar besteira na internet para agradar os seus seguidores. E, por outro lado, tem a turma que reage. Esse mesmo tipo de comentário idiota já foi feito por seguidores do presidente Bolsonaro em relação a membros aí da esquerda, e a esquerda reagiu dessa exata forma, né, processando, botando o judiciário para andar, e depois a gente tem todo aquele rebuliço lá no judiciário. Eu entendo que a gente precisa eleger e ter no cenário político pessoas que tenham a capacidade de construir soluções e que tenham a vontade de fazer isso. Pessoas que estejam realmente preocupadas com a sociedade e não pessoas que estejam preocupadas com lacração na rede social e, principalmente, em arrumar mais confusão do que construir solução. Ok, Edivaldo, olha, o Adolfo Padilha pediu a palavra, vamos lá, 30 segundos para você, Adolfo Padilha. Essa associação do ranking não conta, gente. É uma associação completamente da esquerda. É que nem a OAB hoje, né? A OAB que é o impeachment do Bolsonaro. Qual OAB que é? A dos militantes da esquerda ou da maioria dos advogados? Eu desafio minha amiga, doutora Aline, aqui, sairmos hoje juntos, aqui em Presidente Prudente, visitar. Ela escolhe quantos escritórios de advocacia ela quer escolher. E vamos ver quantos advogados de Presidente Prudente se julga representado por essa OAB que quer o impeachment do Bolsonaro. A mesma coisa quando ela fala de jornalista. Qual jornalista o Bolsonaro mandou prender? Aonde ele cerceou a imprensa? Não. Ele cerceou e cortou a verbinha desses militantes do jornalismo brasileiro que nós temos. Okay. Tanto é que 47% dos brasileiros não acreditam mais na mídia tradicional, não dão ela com credibilidade. Vamos cair para a real, que é muito melhor. Muito bem, vamos lá. Aline Scarnelli, a sua réplica agora, né? Tréplica, vamos lá. Cair para a real é entender que existe, sim, uma pesquisa, um ranking, que ela é verdadeira. Diferente disso é trazer para si, tomar as dores do mundo, que é, na verdade, as dores do presidente, e achar que isso não acontece. Isso acontece. Quem é jornalista sabe que existe silenciamento, existem tentativas. Não que o presidente mandou prender, isso não aconteceu, gente, a gente sabe disso. Mas existem estratagemas e aparelhamento do poder executivo para poder silenciar quem contra-ataque. Isso é fato. Com relação ao escritório de advocacia, à OAB, nós somos uma entidade suprapartidária, e quando há violações do Estado Democrático de Direito, desvirtuamento das leis, a advocacia se insurge, sim. Se é a maioria ou é a minoria, isso não é discussão, viu, Padilha? Não é. A tua régua de mundo não serve para poder avaliar a advocacia nacional. Vou ter que passar para o Padilha por conta da nossa regra aqui. Você citou o Adolfo Padilha, e a nossa regra diz que quando você cita no último comentário, tem o direito, sim. Vamos lá, Adolfo Padilha, com você. Eu só quero registrar, quando eu falo da OAB, eu falo aqui da representatividade que ela tem como seu presidente nacional, que é militante da esquerda, sim. Não é suprapartidário coisa nenhuma. É um militante que faz narrativa da esquerda, é um cara que até hoje nem ele, nem os apoiadores dele se declararam ainda sobre a morte daquele policial na Bahia, que eu aguardo até hoje. Ninguém falou nada, está todo mundo em silêncio. Ou seja, berram e gritam quando atende a narrativa e a ideologia de esquerda que eles têm. Aí eles berram. Muito bem, gente. Nós vamos para o rápido intervalo aqui no Entre Linhas. Nós voltamos já em nome da Eleve Transportes e Locações, também da Classic Equitec, tudo para o cavalo e cavaleiro, e Restaurante Umê, culinária japonesa. A gente volta já. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Entre Linhas dessa quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Bom, vamos lá para a próxima informação. O ex-procurador da Lava Jato teme retrocesso de 50 anos em 5 no combate à corrupção. Em audiência na Câmara, Carlos Fernando dos Santos Lima, que participou das investigações, voltou a lamentar os ataques sofridos pela Força Tarefa. Comentando o assunto, Adolfo Padilha. Primeiro a gente tem que ressaltar o seguinte, né? Esse ex-procurador Carlos Fernando Santos, ele faz um desserviço enorme para a Lava Jato nas redes sociais dele. Ele se transformou num algoz do governo Bolsonaro,
ele é de tuitar, republicar posts totalmente sem embasamento nenhum no conteúdo, se tem conteúdo verídico, né, nas postagens que ele faz, e agora ele vem falar da Lava Jato. Para mim, ele é o que menos tem credencial para falar da Lava Jato. Nós temos mais do que ele aqui, como pessoas que defendemos a ação da Lava Jato, como defendemos que os efeitos da Lava Jato têm que ser respeitados pelo STF, coisa que não está acontecendo. Estão querendo colocar todos eles num balaio só e fazer dos bandidos mocinhos e dos mocinhos bandidos. Não falo da atuação do Sérgio Moro como ministro, mas falo da atuação do Sérgio Moro como juiz, impecável, caçando bandidos mesmo, da forma que tem que ser. Ele, o Dallagnol e os outros procuradores, inclusive na época até o Carlos Fernandes, que hoje, repito, faz um desserviço à estabilidade democrática do país, como um ex-procurador que é, nas publicações que ele faz no Facebook dele, porque não só porque ele é oposição ao Bolsonaro, mas da forma que ele faz. Ele poderia e tem, talvez, inteligência para isso, porque para ser um procurador o cara tem que ter um pouco de estudo, né? Ou muito estudo, de fazer de outra forma. Mas eu sou defensor dos resultados da Lava Jato, sou defensor dos efeitos que a Lava Jato causou e me preocupa mais essa inversão de valores que está sendo cometida principalmente pelo nosso STF. Muito bem, a Aline Scarnelli comentando esse assunto aí, 50 anos em 5 de retrocesso, é isso mesmo? Eu penso que sim, pode haver retrocesso, como a própria reportagem diz, com relação ao aparelhamento do Estado, né? A crítica que eu tenho com relação ao procurador, ex-procurador, que hoje é advogado, é que ele não explica lá muito bem o que seria tantos retrocessos, quando ele próprio, pessoalmente, trouxe de despesas para a Lava Jato. Olha só, a Lava Jato teve um custo de 3,8 milhões só de diárias e passagem para 5 procuradores. E só o tal do Carlos Fernando, gente, ele gastou 550 mil de diárias e 143 em passagens, né? Então, assim, concordo que alguma coisa o governo federal vem fazendo, sim, para estruturar, por quê? Como se não tivesse recentemente o fato de ter desligado lá o superintendente da Polícia Federal, porque ele começou a investigar e mandou denúncia para o STF para investigar o antiministro Salles. Também tivemos aparelhamento com relação à ABIN e à Polícia Federal quando foi investigar os filhos do presidente, visto que foi por um desses motivos que o ex-ministro da Justiça, ex-juiz e hoje também advogado, juiz Moro, né, o Moro, saiu do ministério. Ele também denunciou esse aparelhamento. Então, não dá para apagar esses fatos, eles são reais, a gente não está inventando nada aqui. Então, eu penso que se a gente não tiver uma Polícia Federal independente, vamos ter retrocesso, sim. Ok, vamos lá. O Padilha pediu a palavra, 30 segundos para o Padilha, mas daqui a pouco, Padilha. Primeiro, vamos lá, a palavra do Divaldo Cerezini. Olha, a Lava Jato, infelizmente, seguiu o mesmo caminho da Operação Mãos Limpas lá da Itália, que foi a operação que a inspirou, né? Infelizmente, a classe política ela conseguiu se reorganizar e conseguiu acabar a Lava Jato. Isso vem desde o governo Michel Temer. Se a gente observar, a especificidade de investigação ela foi sendo tirada, primeiro da Polícia Federal, lá no governo Michel Temer, onde acabou com o grupo especializado na Lava Jato, colocou tudo na vala comum do crime organizado, que também não deixa de ser crime organizado, né, mas deixou de ter exclusividade do combate a esse que foi o maior esquema de corrupção conhecido do nosso país. E depois, agora, nesse último ano, com a gestão do Augusto Aras na PGR, também o Ministério Público perdeu a exclusividade. Lá na Itália, eles conseguiram se organizar e acabar com a Lava Jato de lá, e é o mesmo que nós vemos acontecer aqui. Infelizmente, grande parte daquelas pessoas que se demonstravam indignadas com a corrupção, pouco ou nada fez em relação a esse desmonte que foi feito à Lava Jato no governo passado e que tem sido feito agora. E pior do que isso, tem gente que ainda continua elogiando o Augusto Aras por conta disso. E olha, gente, é muito triste. Mas no ano que vem nós teremos eleições. E a grande parte dos políticos que colaboraram para acabar com a Lava Jato será candidato e eles terão uma boa votação ainda. Isso é lamentável. Nós precisamos renovar as atitudes e essa renovação de atitudes começa por nós, não votando em vagabundo e não votando em quem está com vagabundo. Bom, agora sim, vamos lá, Adolfo Padilha, 30 segundos para você.
Não, a gente falar em aparelhamento é uma coisa que a esquerda conhece bem, né? Haja vista como está aparelhado todo o sistema judiciário do Brasil. Eu deixaria uma pergunta no ar aqui. Quem aqui poderia afirmar que o STF não está aparelhado, né? Pelas indicações que teve do pessoal da esquerda. Vamos refletir sobre isso aí. Muito bem, é isso aí. Vamos para a nossa última notícia de hoje. Olha, ao menos 1,4 milhão de alunos somem dos cálculos do MEC para repassar recursos às escolas e prefeitos estão cobrando explicações do governo. Cálculos para distribuir os recursos do Fundeb, fundo que financia a educação básica do Brasil, não batem com os números de alunos apontados pelo Censo Escolar 2020, é o que afirmam as prefeituras. Comentando o assunto, Aline Scarelli. Pessoal, como assim sumiram, né, os cálculos do Ministério da Educação? Não some, gente, foi estratégico. Para mim, é aquela coisa, se pegar, pegou, né? E se ninguém reclamar, vai que passa, porque o governo Bolsonaro, a partir do seu Ministério da Educação, ele tem esse modus operandi, assim, que não está muito aí preocupado com a educação. Isso é mais uma amostra que não existe prioridade desse governo para a educação, né? E a educação, ela nunca foi prioridade desse governo. Por quê? Foram 4 ministros que passaram na pasta nesses praticamente quatro anos de governo Bolsonaro, né? E não foi a primeira vez que os municípios reclamam dessa situação, pessoal. O Fundeb também teve uma questão equivocada lá no passado, de transferência de valores, e aí, novamente, os municípios se organizam, se insurgem para questionar. Então, não é a primeira vez que tem esse modus operandi, né? Agora, sim, vamos dizer a verdade, se a partir de 4 ministros em 4 anos de governo praticamente, esse último aí é muito contraditório, né? Ele chama, como é o nome dele? Milton Ribeiro. O que ele disse, gente? Ele disse lá atrás que as universidades existem para ensinar a fazer sexo às pessoas. E olha o que ele disse também, que o feminicídio é confundir paixão com um amor. Olha só, feminicídio é um crime. E ainda defende o castigo físico. Então, eu acho que deve reparar rapidamente essa questão MEC, tem que resolver logo isso daí, porque eles têm cargo, eles recebem salário para dar solução. E precisa reparar isso urgentemente, porque a educação ela não para, né? Não para, o momento é urgente. Muito bem, pessoal. Vou passar agora a palavra para o Divaldo Cerezini. A sua opinião, Divaldo? Essa é uma questão, sem dúvida, muito grave, né? Os repasses para a educação, tanto para o Estado quanto para o município, eles vêm em relação da quantidade de alunos que se tem. Então, é sempre muito importante o município acompanhar essa quantidade de alunos para conferir se os dados do MEC, que é o responsável por repassar essas verbas, estão certos, e questionar quando não estiverem certos. É evidente que o censo faz muita falta para isso também, mas nós não podemos isentar a responsabilidade dos estados e municípios de conferir e de cobrar isso daí. E é claro que a gente sempre espera que a educação seja prioridade, tratada como prioridade, não só no discurso, mas também com atitudes, e que essa falha, tendo existido os municípios que comprovarem a existência dessa falha, tenha a correção dessas verbas. Ok, vamos lá. Adolfo Padilha, traga a sua opinião. O problema da educação do Brasil começou com o Bolsonaro, né? Na cabeça de algumas pessoas. Quando o ministro disse que as universidades estavam servindo para fazer sexo e fumar maconha, ele não mente, não. Em alguns polos federais aí é o que a gente vê, está nas redes sociais. Inclusive tem uma muito famosa, um cheirando o fofofô do outro e o ex-presidente Lula assistindo dando risada. Essa é a cultura que eu não defendo para o meu filho e acho que quem está nos ouvindo também não defende, diferente do que foi colocado aqui. Existe no MEC, sim, um aparelhamento. Isso todo mundo sabe, como existe na máquina governamental como um todo. Existem denúncias de alunos que já eram formados e estavam registrados para a prefeitura poder receber mais dinheiro. Existem denúncias de alunos que não existiam. Então, o que o MEC faz hoje? Ele tenta e precisa, aí eu acho que precisa de uma velocidade maior em controlar esses repasses e tentar deixar mais transparente o valor que deve ser repassado, que represente realmente ao valor dos alunos que tem lá, representa os números dos alunos que tem lá, para que esse valor seja repassado. Agora, dizer que na educação não tem aparelhamento, ou dizer que o ministro mentiu, aí é um pouco de... Eu volto a dizer aqui, vamos descer para a terra, vai. Muito bem, a Aline Scarelli pediu a palavra. Aline, 30 segundos para você. Vamos lá. Rapidamente, é com muito respeito aos ouvintes que a gente fala aqui que o nosso programa tem muita preocupação com a educação, visto que só hoje foram 2 notícias relacionadas à educação, né?
diferente do que a gente viu aqui exposto hoje nos comentários, realmente há uma tentativa desse atual governo de não dar muita atenção para a nossa educação, né? Visto que, olha só, olha o que o Ministério fez, né? E olha o que eles fizeram também com relação ao Enem, foi aquela tragédia, quem pôde acompanhar. Então, assim, nós temos que estar atentos, sim, não são ataques pessoais ao presidente ou ao Ministério, ou ministro, né, da Educação, é com relação à estrutura, gente, é isso que a gente precisa se preocupar, porque tem verba que é destinada para a educação, que ela é fixa, e ultimamente vem sendo, assim, meio que flexibilizada, é isso que a gente não pode permitir. Ok. Muito bem, eu quero agradecer aí a Adolfo Padilha, Aline Scarelli, Divaldo Cerezini. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas dessa quinta-feira. Um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro amanhã. Amanhã estaremos de volta. Valeu, gente. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.